Hoje nós vamos conhecer uma igreja toda particular, santuário dedicado a São José, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Curiosidades e muita informação. Teremos a entrevista com o reitor do santuário, o padre José Cláudio, e com o paroquiano Renato Alves de Souza, que vai nos contar algumas particularidades deste santuário que parece escuro, mas na verdade é o manto de São José. Você vai gostar. Vem comigo. Padre Cláudio, mas José Cláudio, não é? José Cláudio. É um privilégio ter esse nome José no Santuário de São José. Isso, é um privilégio ter esse nome José no Santuário de São José. Acho que é sinal de muita bênção para nós, né? E para mim também é uma alegria, porque o meu é Anísio José também. Anísio José. Então, Padre Cláudio, como é tão conhecido, que aspecto nós poderíamos destacar desse santuário por ser tão procurado pelos cidadãos aqui da cidade de Belo Horizonte? Olha, eu coloco 3 pontos porque o santuário aqui ele é muito procurado. O primeiro é porque o santuário cresceu com Belo Horizonte cresceu com o santuário. Então o santuário está com 123 anos, Belo Horizonte 125 anos. Então Belo Horizonte já é abençoado pelo santuário São José. E todo o povo passa aqui por ele estar bem na área central. Então acho que esse primeiro ponto, o santuário ele é muito bem localizado. E a cidade cresceu junto com o santuário. É interessante que na construção do santuário, o centro urbano não era aqui. O centro urbano era no outro canto, no outro lugar. Depois foi expandindo e São José ficou bem na área central de Belo Horizonte. Operário, né? Operário. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que São José é um santo popular. São José é um santo que está, como diz, na boca do povo. São José é um santo... No coração do povo. No coração do povo. Todo lugar que você vai, todo mundo fala... Valei-me São José. Valei-me São José. Então é um nome bastante usado, né? Então acho que um santo popular é um santo que o povo olha para ele, vê na vida de São José toda a sua marca também, né? São José passou aperto, São José passou apuros. Então o povo vive isso. Se identifica muito com ele, identifica com São José. E o terceiro ponto que eu vejo do santuário ser muito procurado é que São José é aquele também que realiza grandes milagres. Ou seja, o que tem de intenção, o que tem de agradecimento, o que tem de pessoas escrevendo cartinhas, agradecendo a São José, graças alcançadas, dádivas alcançadas. E São José representa também a família. Então José, Jesus e Maria, então a Sagrada Família. Então José representa a família. E o povo... Nós ainda conservamos isso, graças a Deus vamos sempre conservar a graça de estar numa família. Então acho que esses 3 pontos fazem com que São José seja um santo muito querido. E ele é um santuário há pouco tempo, não é verdade? Isso, é um santuário há pouco tempo. Para falar a verdade, é um santuário, acho que desde quando ele foi construído. Por quê? Por ser num espaço onde o povo podia sempre se encontrar, então o povo já começava a vir aqui. E o tempo foi passando... Todas as características de um santuário. Isso. E o tempo foi passando, e aqui nós já chamávamos Santuário do Povo. E depois tornou-se Santuário Arquidiocesano São José. 2021. 2021, junto com o ano dos 150 anos, né? De proclamar São José patrono, padroeiro da nossa igreja, padroeiro da família. Então tudo isso atrai o povo e faz com que São José seja muito querido. E bem no ano declarado a São José, né, que o Papa Francisco instituiu, então um grande presente também para a igreja. Um grande presente para a igreja, um grande presente para nós missionários denturistas, né, de ter um trabalho reconhecido bem aqui no centro de Belo Horizonte. E Padre Cláudio, tem alguma pintura, alguma obra, algo que o chama mais atenção neste santuário tão rico em beleza, que foi construído pelos holandeses, teve um artista alemão,
que mais o chama a atenção nesta casa de Deus? Nós temos aqui no santuário uma imagem da Sagrada Família, que ela é muito bonita. E é uma imagem de madeira, então talhada, uma imagem de madeira antiga, quase começa junto com o próprio santuário. Então ela carrega uma beleza muito bonita e imensa. E aí, até um dos detalhes também de São José ser muito querido, quando a gente contempla a Sagrada Família, nós vamos contemplar também José e Maria. Até o tema do santuário nosso, assim, com José e Maria percorrendo o caminho do amor. Então a gente brinca e chama a atenção do povo. Olha, quando você entrou no santuário, a primeira coisa que você vai dizer, com José e Maria percorrendo o caminho do amor. O caminho é Jesus, o amor é Deus, Deus é amor. Então é José e Maria que nos ajuda a percorrer esse caminho. Então o povo fica encantado com isso, do cuidado que José tem com Maria. Então quando olha a Sagrada Família, o povo já sente isso. Olha o cuidado que José tem com Maria. Então, cuida de mim também, cuida de mim também, cuida de todos nós, né? E a cultura nossa hoje é uma cultura onde ela é pouco cuidadora das pessoas, né? As pessoas estão muito carentes, de serem cuidadas, buscando a palavra. Então José traz esse aconchego para cada um de nós, né? E como o povo diz, Jesus, Maria e José, minha família. Na minha família vossa é. Isso. Padre Cláudio, José, muito obrigado pela colina. Muito obrigado, você. Amém. Amém. E agora nós queremos conhecer alguns aspectos da história e também da arquitetura tão particular desta igreja. Eu quero chamar direto dos estúdios da TV Evangelizar o nosso amigo Tobias Machado, que vai contar detalhes para nós. É com você aí, Tobias. Meu amigo Padre Anísio, muitíssimo obrigado. E vamos juntos? Vamos investigar então a obra da Igreja de São José? A paróquia São José foi criada em 27 de janeiro de 1900 por Dom Silvério Gomes Pimenta e entregue aos missionários redentoristas para o seu cuidado pastoral. A 20 de abril de 1902, a pedra fundamental da igreja foi lançada. Sua construção foi bastante rápida e incomum aos padrões da época, durando apenas 2 anos, tendo seu início de utilização a 19 de março de 1904, nas comemorações do padroeiro. As obras foram dirigidas pelo irmão redentorista holandês Gregório Mulders e o autor do projeto foi o importante arquiteto Edgar Nascentes Coelho, natural do Rio de Janeiro, que, além do Santuário de São José, também foi responsável por notáveis obras em Belo Horizonte. Seu traço figurava bem o estilo da época, o ecletismo. O ecletismo como que reúne em um só edifício vários elementos de estilos anteriores, em harmoniosa composição artístico-arquitetônica. Ele se baseia no passado e adequa elementos já existentes em uma configuração muito equilibrada. Nesse majestoso eclético, com notas apuradas de um neogótico, mas também com elementos de um neorromânico, o Santuário de São José herda a planta basilical nas 3 naves, tipologia de edificação muito utilizada nos princípios do cristianismo. Porém, possui o desenho cruciforme, uma planta em cruz. Haja vista a existência bem marcada na arquitetura de transepto e de cabeceira, onde está o presbitério encerrado por abside poligonal. Abside é aquela parede de fundos da igreja. Enriquece o conjunto arquitetônico a formosa escadaria que foi projetada e executada pelo irmão redentorista Werenfrido Volges em 1910. Agora, externamente, as cores da igreja fascinam. Com as recentes obras de restauração, a composição pictórica original pôde ser recuperada e as tonalidades laranja e vermelha vieram à tona, devolvendo a riqueza cromática de outrora. Internamente, a iconografia ficou sob os cuidados do pintor alemão Guilherme Schumacher entre 1911 e 1912. Em 8 quadros, junto ao forro da nave central, é retratada a vida de São José, desde o seu compromisso com Maria até sua morte, passando pelo nascimento de Jesus Cristo, a apresentação no templo,
a fuga para o Egito, o encontro de Jesus no templo e a sua profissão de carpinteiro. No presbitério, encontramos a representação da Santíssima Trindade no eixo principal, ladeada de figuras de reis, rainhas, bispos, homens e mulheres, além de uma corte de anjos. A sequência dos vitrais de motivos geométricos e da natureza proporciona a iluminação que favorece o espírito de oração nesta belíssima igreja, que possui 60 metros de comprimento e 19 metros de largura. O Santuário de São José está entre as principais igrejas da capital mineira. Sua arquitetura se impõe e, como toda bela obra de época, passa a ser ponto de referência urbano. Mas no caso de uma igreja, muito mais. Ela traz a todos nós a realidade do Cristo que está ali presente e que todos os dias nos espera. Olha, por esta obra, por estarmos conhecendo igrejas e por tudo, Deus seja louvado. Padre Anísio, diretamente aí de Belo Horizonte, pode nos mostrar um pouco mais sobre este belo santuário? Tobias, muito obrigado. Já estou apaixonado por esta igreja. A história, a arquitetura, as pinturas aqui dentro. E você vai conferir depois do intervalo uma entrevista com um paroquiano daqui desta igreja. Ele vai contar detalhes para nós. Já vou dar um spoiler. Ele vai falar até de uma pintura de signos do zodíaco aqui dentro da igreja. Fique conosco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Renato Alves de Souza. Correto. Você que faz parte dessa comunidade já há muito tempo, conhece bem características desta igreja. Qual é a maior curiosidade que as pessoas sempre procuram sanar quando entram aqui, os turistas, mesmo os fiéis, têm nesta igreja? A maior curiosidade que a gente tem, você pode ver acima, é a pintura dos zodíacos. A gente costuma falar, Deus é o Senhor do tempo, do universo, de tudo. Não está voltado à astrologia que a gente está acostumado a ouvir no rádio, na TV. Você que é de tal signo tem que usar tal, tem que usar tal número, fazer tal coisa. Não. Essa curiosidade que todos nós temos significa que Deus é o Senhor do universo. Tudo que tem, tudo que contém, a Ele pertence. Essa é a maior curiosidade. Essa é a primeira. Que outras mais nós temos aqui? No altar lateral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, relatam-se na história que o reitor não gostava do pintor. E ele traçou algumas caretas que o reitor fazia da época, nessa pintura, na época, sim. Então é uma outra curiosidade também. Até porque o pintor que pintou esta igreja em um ano, né, que eu sei, ele nem católico era, não é verdade? Não, isso, aí depois ele se converteu e a família até pouco tempo teve aqui ano passado, se não me engano, trazendo um livro dele, que ainda tem não me recordo certo, se é filho ou irmão dele que veio visitar a gente, o Guilherme Schumacher. Que é um pintor alemão, né? Pintor, isso. Um pintor alemão. Dessas pinturas, o que nós poderíamos elencar a mais de curiosidade nesta igreja? À nossa frente ali a gente tem um quadro da pintura de José sendo vendido no Egito. Do lado de lá nós temos as santas, a divisão da igreja no passado, né? Sim, porque as mulheres ficavam sentadas de um lado e os com homens, as suas crianças isso, e os homens do outro lado. Então no outro lado nós temos santos, os homens e as santas do lado de lá. Isso. E o que mais, Renato? Olha, eu gosto muito do telhado da igreja, porque ele relata uma cruz.
Se você olhar de cima... É o telhado, você está o dizendo? telhado de fora, o Sim. telhado externo. A igreja ela é em formato de cruz. Se você olhar a cabeça do altar, a cúpula do altar mor é a cabeça da cruz. Aqui no corpo nós estamos aonde ficou os pés de Jesus, e nas duas naves laterais, Nossa Senhora Perpétua Socorro e Santo Afonso, os braços de Cristo. Os braços. Então essa é uma curiosidade bacana também de se relatar. E esse forro? Esse forro também é histórico, né? Para o pessoal que é de interior, ele é feito de pau a pique. Então a gente tem 120 e alguns anos de São José e ele continua ali, feito de barro, sisal de bambu e madeira. Então ele continua intacto. Continua intacto. Intacto. Esta pintura é original da igreja? Essa pintura é original. Há 10 anos a gente passou por um processo de restauração, porque estava degradado, principalmente a parte de baixo, que ela agora vive sendo restaurada. Porque as pessoas, quando vêm ao santuário, elas têm a mania de encostar na parede, colocar os pés. Então isso demanda constante renovação, mas é a pintura original. Só existe uma foto da igreja nos relatos dela branca, antes da pintura. E aí em seguida já foi todo retratada dessa forma. Renato, aqui nós estamos diante do presbitério, nós temos altares laterais. Esta imagem da Sagrada Família também é original? As imagens aqui são todas originais? Todas originais. Do período em que a igreja foi feita. Do período da feita. construção. O altar, inclusive, este ambão da palavra, você me dizia que era o púlpito. Sim, e tiraram do meio da passado, igreja e trouxeram para cá. Ficava ali. Nós temos então em cima a descendência de Davi até Jesus. Até Jesus são 40, né? São 40 representações. Aqui na lateral, temos os 12 apóstolos, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. Todo o altar em mármore. Todo o altar em mármore, pesa mais de 1 tonelada, esse dali não sai dali. No período da festa do padroeiro, a gente traz a imagem original, que foi retirada, porque o pessoal confundia com a pintura pelas cores dela. Por causa das cores não se via nem São José. Não se via, não. Então aí depois foi feito esse projeto. Lá em cima também a gente tem os elementos, aonde estão as janelas da celebração, que é a casula, o evangeliário, o cálice, o turíbulo. Também lá em cima nós temos os 4 evangelistas. E aqui nós temos a imagem de São José, patrono da igreja, abraçando a Basílica de São Pedro. Tu és Pedro, né? E sobre tu edificarei a minha igreja. Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Eu que agradeço. Amém. Chega o momento da contemplação, é o momento de nós olharmos com cuidado toda esta obra, este manto de São José tão belo. Vamos contemplar?
Estamos no santuário dedicado a São José. São José, ele é modelo para todos os pais, inclusive em muitos países, o Dia dos Pais é no dia de São José, 19 de março. São José também é patrono da igreja, mas São José é ainda patrono da boa morte. Conta-nos a tradição que São José, quando estava no leito de morte, ao seu lado estava Jesus e Maria, como tem uma pintura aqui na igreja. Quem de nós não quer também ter Jesus e Maria ao seu lado na hora da morte? Então agora nós vamos rezar. Eu gostaria que você, junto comigo, colocasse a sua intenção pelas pessoas que estão na agonia da morte, pelas pessoas que estão morrendo neste instante, mas também para que você e eu, todos nós, tenhamos uma santa morte, que tenhamos também ao nosso lado Jesus e Maria e a intercessão de São José. Oremos juntos?